Imagina só, você confia nas pessoas mais próximas, abre as portas da sua casa, divide o que tem e descobre que tudo não passava de uma farsa cruel. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu nome é Nina, tenho 36 anos e sou diretora financeira de uma das maiores fábricas de Tula, aquele monstro de concreto que parece um monumento aos tempos em que a indústria movia o país. Há 4 anos, depois de anos economizando cada rublo, consegui dar entrada num apartamento modesto de 3 quartos no bairro Proletário. Nada luxuoso, mas era meu. Ainda pago hipoteca pelo próximo quinquênio, mas isso são detalhes, o importante é que, pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar só meu. Meus pais, Tamara e Vladimir, se aposentaram há pouco. Ele, um mestre de obras que passou a vida em canteiros, e ela, enfermeira em uma clínica municipal. A aposentadoria deles, como a de tantos outros, mal cobre as contas básicas. Sempre que podiam, eu ajudava, ou melhor, ajudava. Minha irmã, Alina, 29 anos, trabalha como gerente de mídias em uma agência de publicidade local. Ano passado, casou-se com Kirill, um engenheiro civil desempregado, mas cheio de planos grandiosos. Bonito, simpático, daqueles que conquistam só com um sorriso. E foi assim que, sem perceber, me tornei o caixa eletrônico particular da família. Tudo começou quando eu ainda era estagiária na fábrica. Alina estava na escola, e eu já bancava seus caprichos, celular novo, ingresso para show, roupa de marca. É obrigação da irmã mais velha, eu pensava. Mas o tempo passou, ela arrumou emprego, e as demandas só aumentaram. Nina, preciso cortar o cabelo no salão da Avenida Lene, o cabeleireiro cobra 5.000, mas é o melhor da cidade. Nina, as meninas e eu queremos jantar naquele restaurante novo, a conta sai uns 3.000 por pessoa. Nina, a gente não consegue pagar o aluguel esse mês, transfere aí para minha conta? Minha vida financeira virou um relatório mensal, hipoteca, contas dos meus pais, mantimentos para eles, empréstimos para Lina e Kirill e, no final, o que sobrava, quando sobrava, para mim. Eu sustentava 4 adultos, além de mim mesma. Não tinha filhos, saía uma vez por semestre, e meu maior luxo era não ter que contar moedas no supermercado. Para onde mais iria meu dinheiro? Há 3 meses, nosso bairro virou alvo de uma onda de crimes. Roubos em carros, arrombamentos, assaltos nos prédios. Preocupada, contratei uma empresa de segurança, a Shield Tula, indicada por um colega. O técnico chegou com um catálogo de opções, kit básico ou completo? E o completo inclui o quê? Perguntei. 4 câmeras internas, 2 no corredor, 2 na entrada do prédio, gravação em nuvem, alertas de movimento, acesso pelo celular. Vou de completo, decidi. Afinal, segurança não tem preço. Uma semana depois, 8 olhos eletrônicos vigiam minha casa. Podia checar se tinha fechado a porta, ver quando o entregador deixava os pacotes. Perfeito. Só não contei para a família, não por malícia, mas porque simplesmente não surgiu o momento. Eles mal apareciam por lá, e falar de câmeras de segurança no jantar não é exatamente um assunto leve. 2 semanas após a instalação, uma terça-feira qualquer, cheguei do trabalho com uma sensação estranha. Nada de concreto, a xícara de café não estava onde eu a deixara, os travesseiros do sofá pareciam desarrumados de um jeito diferente. Estou paranoica, pensei. Afinal, ouvia podcasts sobre crimes reais o tempo todo, casos sem solução, o lado obscuro, coisas assim. Revirei a casa, chequei janelas e fechaduras. Nada de anormal. Jantei, assisti a um filme, fui dormir. Os dias seguintes passaram num borrão de planilhas e relatórios. Até que chegou o corporativo anual da fábrica. 3 semanas depois daquela terça esquisita, a empresa alugou o restaurante Prianic para a festa de final de ano. O dress code era smart casual, mas eu queria me produzir. Lembrei-me da minha bolsa prateada Fiorla, comprada há um ano por 45.000 rublos, um capricho que me permiti depois de vê-la na vitrine da Max. Era lindíssima, mas só a tinha usado uma vez, no casamento de uma prima. Subi na escada para pegá-la no armário onde guardo minhas coisas mais valiosas. E ela não estava lá. Calma, deve estar em outro lugar, pensei. Revirei o armário, a despensa, até o porão, onde guardo caixas de coisas velhas. Nada. Era sexta-feira à noite, e o evento seria no dia seguinte.
Desesperada, liguei para Alina. Alina, por acaso você pegou minha bolsa prateada emprestada? Sua resposta foi imediata, quase ofendida. Claro que não. Por que logo eu? É que não acho em lugar nenhum. Achei que podia ter te emprestado e esquecido. Nina, se você me desse uma bolsa dessa, eu a guardaria como relíquia. Não sou irresponsável. Tá bom, tá bom. Talvez eu tenha jogado fora sem querer na última faxina. Ano passado você fez aquela limpeza radical. Pode ser que tenha ido pro lixo junto com um monte de coisas. Era possível. Mas 45.000 rublos não se jogam fora assim, sem mais nem menos. As semanas passaram, e o final do ano na fábrica é sempre um caos: balanços, auditorias, planejamento para o próximo ano. Eu praticamente morava no escritório, chegando em casa só para dormir. Até que, num sábado de limpeza geral, daqueles em que você move os móveis e passa o pano atrás da geladeira, abri a gaveta da escrivaninha onde guardava meus relógios Tissot. Um presente dos meus avós maternos na formatura, há mais de uma década. Não eram um Rolex, mas eram suíços, elegantes e, acima de tudo, uma lembrança. Eles já tinham falecido havia 5 anos. A caixa estava lá. Os relógios, não. Fiquei paralisada, olhando para o estojo vazio, como se eles pudessem reaparecer por magia. Revirei a escrivaninha, o quarto, a sala. Sumidos. Sentei-me na cozinha com um café e comecei a juntar as peças, a sensação de que alguém tinha estado em casa, a bolsa desaparecida, agora os relógios. Uma vez pode ser azar. 2 vezes, coincidência. 3? Isso é padrão. Alguém estava entrando na minha casa e levando minhas coisas. Mas como? A porta sempre trancada, domófono com câmera, chave só comigo e, com meus pais. Eu tinha dado um jogo reservado para eles 4 anos atrás, por precaução. Não, isso é absurdo, pensei. Minha própria família. Impossível. Até que me lembrei, as câmeras. Abri o notebook, entrei no sistema. As gravações dos últimos 90 dias estavam lá. Comecei a retroceder, dia após dia. Terça-feira, 3 dias atrás, por volta das 15 horas. A câmera da porta da frente registrou movimento. Cliquei no vídeo. 2 vultos se aproximam, tiram uma chave, entram como se fossem donos do lugar. Aproximei a imagem, embora já soubesse muito bem quem eram. Alina e Kirill. Fiquei ali, hipnotizada pela tela, assistindo à traição em câmera lenta. Meus dedos tremiam sobre o teclado enquanto assistia, em câmera lenta, a minha irmã mais nova e seu marido passearem pela minha casa como se fossem os donos do lugar. As mãos não paravam de tremer, não sabia se de raiva ou de uma dor tão profunda que parecia perfurar as costelas. O timestamp na gravação confirmava, terça-feira, meio do dia. Horário comercial. Eu, claro, estava no escritório, presa em uma reunião interminável sobre orçamentos trimestrais. Eles sabiam que eu não estaria em casa. É óbvio que sabiam. Afinal, meu cronograma de trabalho estava decorado por eles, cada segundo do meu dia mapeado como um roteiro de assalto. Avanço o vídeo. Alina vai direto para o quarto. Kirill se joga na sala como se fosse sua. Minha irmã revira meu guarda-roupa com a naturalidade de quem folheia um catálogo de liquidação, passando os dedos pelas minhas coisas como se estivesse em uma banca de roupas usadas. Puxo o suéter de cachemira, aquele mesmo, comprado na boutique da rua Krasnoarmeyskaya por um preço que ainda me faz engolir seco. Mostra para Kirill. Os dois riem, como se fosse uma piada particular, enquanto avaliam o tecido entre os dedos. Depois, sem cerimônia, o suéter some dentro da bolsa dela. Meu estômago revira. Avanço mais. Alina se aproxima da cômoda, onde guardo a caixa de joias. Abre-a como se fosse sua, passa os dedos pelas pulseiras, brincos, colares, exibindo cada peça para Kirill como se estivesse em uma vitrine de joalheria. Como ousam! A raiva me queima por dentro, ácida, enquanto clico para a próxima gravação. 2 semanas antes. Outra visita. Dessa vez, 40 minutos de invasão. Alina fuça minha escrivaninha, Kirill espreita a despensa como um ladrão avaliando o cofre.
Vejo-a abrir a gaveta, tirar a caixa dos relógios, examinar cada um com um sorriso de satisfação. Chama Kirill. Ele acena, aprovador, como se estivesse inspecionando um lote de mercadoria de primeira. Mais um item para a coleção deles. 3 semanas atrás, aquele dia em que senti que alguém tinha estado ali, que o ar da casa estava diferente. 1 hora e meia de busca meticulosa. Alina meteu o nariz em tudo, armários do banheiro, gavetas da cozinha, até a despensa de roupas de cama. Levou um frasco de perfume, maquiagem, tênis quase novos. E então, aquela gravação, 6 semanas antes. Alina se admirando no espelho, posando, enquanto Kirill aprova com a cabeça, como um diretor de cast. Mais um troféu para a bolsa deles. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Voltei às gravações mais antigas. Eles começaram 1 semana depois que instalei as câmeras. E antes? Quantos meses, anos, entraram e saíram como se minha casa fosse um self-service de luxo? Abri uma planilha. Sim, eu sei. Deformação profissional de uma diretora financeira, tudo tem que ser quantificado, tabulado, analisado. Mas eu precisava de dados concretos. Data. Hora. Itens levados. 12 episódios em 3 meses. Joias, roupas, eletrônicos, até garrafas de vinho caro da adega. Prejuízo estimado, 130 mil rublos. Talvez mais. Disquei para Alina. Oi, irmã. Kirill também. Venham jantar amanhã. Faz tempo que não nos vemos. Chegaram pontuais. Kirill trouxe um bolo, provavelmente o mínimo que sua consciência permitiu gastar. Alina me abraçou como se nada tivesse acontecido, como se suas mãos não tivessem sujado cada canto da minha vida. Sentamos à mesa. Servi macarrão. Nada de especial. Observei-os enquanto comiam, me perguntando se, naquele exato momento, estariam calculando o valor da minha nova bolsa de notebook na entrada. No meio do jantar, não aguentei mais. Minhas coisas estão sumindo, disse, olhando nos olhos de ambos. Alina congelou, o garfo a meio caminho da boca. Kirill, de repente, desenvolveu um interesse intenso pelo conteúdo de seu copo. Sumindo? Repetiu Alina, após uma pausa calculada. O que, exatamente? Uma clute de prata, os relógios da vovó, algumas coisas mais. Oh, Nina! Alina relaxou visivelmente, como se eu tivesse acabado de contar uma piada ruim. Você vive perdendo coisas. Lembra quando procurou as chaves do carro por horas e elas estavam na geladeira? Isso foi uma vez, e você tinha 22 anos. Suspirou, teatral. Mas é claro, você trabalha demais, está exausta. Deve estar espalhando suas coisas sem perceber. Bati o punho na mesa com tanta força que os talheres saltaram. Os dois se sobressaltaram. Eu sei que foram vocês. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Sei que entraram na minha casa e roubaram minhas coisas. O rosto de Alina ficou vermelho. O quê? Isso é absurdo. Como você ousa nos acusar de roubo? Kirill riu. Uma risada curta, sarcástica, de quem se sente intocável. E as provas? Perguntou, com um sorrisinho nojento. Acusação grave, minha cara. Não dá para jogar algo assim no ar sem fundamento. Seu tom condescendente me fez tremer de ódio. Devolvam tudo, ordenei, a voz baixa, mas firme. Ou me paguem pelo que levaram. Se não, vou à polícia. Eles trocaram um olhar e riram. Alina enxugou lágrimas de tanto achar graça. Você denunciaria sua própria irmã? Ela engasgou entre risadas. Por favor, Nina. Não seja ridícula. Kirill acrescentou, secando os lábios com o guardanapo. Bom, pegamos algumas coisas, sim. E daí? Não é como se você fosse ficar pobre por causa disso. Encolheu os ombros. Podia ter oferecido, se fosse tão generosa. A gente não tá nadando em dinheiro, caso não tenha notado. Você está desempregado há 2 meses e não me contou? Pra quê? Alina bufou. Pra você nos dar uma palestra sobre responsabilidade?
A gente se virava bem assim, graças às suas coisas. Roubar não é se virar. Roubar. Ela repetiu, como se a palavra fosse ofensiva. Somos família, Nina. Rodados se ajudam. Sempre foi assim. Saiam da minha casa. Minha voz era um sussurro gelado. Eles foram embora ainda rindo. Kirill, ao passar pela porta, jogou por cima do ombro. Toma uma valeriana, irmã. Você tá precisando. Assim que a porta se fechou, liguei para minha mãe. Mãe, Alina e Kirill estão roubando minhas coisas. Eles entram aqui enquanto eu trabalho e levam o que querem. O quê, Nina? Sua voz era um misto de incredulidade e impaciência. Que bobagem é essa? Não é bobagem. Se não devolverem ou pagarem, vou registrar um boletim de ocorrência. Silêncio. Depois, o tom dela ficou gélido. Não vai haver polícia alguma. Sua irmã ganha menos que você. Você compra essas coisas caras e fica se exibindo na frente dela. Você quem a tentou. Mãe, você está justificando o roubo? Que roubo? Em família não se rouba. E se você fizer isso, seu pai e eu vamos te deserdar. Nenhum contato. Entendeu? Desligou. Fiquei paralisada. Minha própria mãe acabará de me ameaçar de exclusão por querer fazer justiça. A hora seguinte foi gasto montando um vídeo com as gravações. Todos os episódios, em ordem cronológica, Alina e Kirill entrando, revirando, saindo com sacolas cheias. Enviei para eles, para meus pais. A mensagem era simples. Devolvam tudo ou paguem 300 mil rublos pelo que foi roubado. Uma semana para decidir. Depois, vai para a polícia. Meu telefone explodiu. Mensagens de Alina primeiro. Você nos filmou ilegalmente. Vamos processar você. Da minha mãe. Você está envergonhando a família. Pare com essa frescura. Meu pai, curto e seco. Estou decepcionado com você. No dia seguinte, às 8 horas, um chaveiro chegou. 3 horas de trabalho, 30 mil rublos. Troquei todas as fechaduras. Ninguém recebeu cópia. Os dias seguintes foram um bombardeio de mensagens. Alina alternava entre raiva e manipulação. Sou sua irmã. Isso não significa nada para você? Depois, voltava ao ataque. Você é uma pessoa sem coração. Minha mãe foi a pior. Você está destruindo esta família. Seu pai não dorme por sua causa. Não foi assim que te criamos. Na quarta-feira, tia Gália, irmã da minha mãe, ligou. Nina, sua mãe disse que você perdeu a cabeça. Que está ameaçando a Lina com a polícia. O que está acontecendo? Ela está roubando minhas coisas. Tenho provas em vídeo. O quê? Tia Gália riu, incrédula. Não pode ser. Você está inventando. Desligou. Quinta-feira passou em silêncio tenso. Só mensagens venenosas. Minha mãe chegou a sugerir que eu precisava de um psiquiatra. Sexta-feira. 7º dia. Nada de dinheiro. Nada das minhas coisas. Só um SMS de Alina. Você não tem coragem. Não vai chamar a polícia para cima da própria família. Ao meio-dia, fui até a delegacia do Distrito Central. O plantonista me encaminhou para o tenente Antonov, jovem, com um olhar atento. Quero registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Furto. Abri meu tablet e mostrei o vídeo montado. Artigo 158 do Código Penal. Antonov assistiu, assobiou baixo. Prova sólida. A quantia é significativa. Vamos formalizar a denúncia. Fez uma pausa. Em casos entre familiares, às vezes arquivam, mas com vídeo e esse valor, há boas chances de abrir investigação. Onde provavelmente estão os itens? Ou com eles ou na casa dos meus pais. Vamos fazer uma busca. Prazo de até 10 dias, conforme o UPC. Se encontrarmos, chamaremos para reconhecimento. Tudo será documentado.
Assinei o protocolo, recebi o comprovante. Voltei ao trabalho. Às 18 horas, enquanto preparava o jantar, alguém começou a bater na porta como um louco. Nina, abre agora. A voz do meu pai era tão furiosa que me fez estremecer. Nina, por favor. Minha mãe chorava do lado de fora. Abrir a porta foi como enfrentar um furacão. Eles tinham sido levados. Eles tinham levado a Lina e Kirill para a delegacia. Como você pôde? Não abri a porta, apenas me encostei do outro lado, sentindo o peso da madeira entre nós e o caos que eles representavam. Eles são ladrões, respondi, a voz firme apesar do nó na garganta. E ladrões pertencem à polícia. Sua irmã. A voz da minha mãe quebrou, como se esse laço de sangue devesse apagar tudo o resto. Como se a irmã fosse sinônimo de a licença para roubar. E isso deveria significar algo para ela quando me roubava? Minha risada foi amarga. Isso é desumano. Você é um monstro. Meu pai gritava, as palavras batendo na porta como punhos. Queriam que eu os tirasse de lá? Sem problemas. Devolvam meu dinheiro. 300 mil pelo que roubaram. Isso não é chantagem, minha voz não tremia. É reparação. Escolham. Eles ficaram mais 10 minutos xingando, implorando, até que o silêncio finalmente caiu. 2 horas depois, meu celular vibrou. Uma notificação do banco, transferência recebida. 300 mil RUB, conta, números dos meus pais. No sábado de manhã, fui até a delegacia. O tenente Antonov assinou meu pedido de retirada da queixa sem perguntas. Eles saem ainda hoje, disse. Assenti, voltando para casa com uma missão clara. Fiz o que deveria ter feito anos atrás. Cancelei todos os pagamentos automáticos, luz, água, gás da casa dos meus pais. Os depósitos mensais na conta da Lina. O cartão do supermercado que eles usavam como se fosse deles. Bloqueei números, e-mails, redes sociais. Um corte limpo, cirúrgico. Silêncio absoluto. 2 semanas depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Tia Gália, a voz hesitante. Nino, preciso te pedir desculpas. A Lina e Kirill tinham se mudado para o apartamento dos meus pais. Não tinham dinheiro para aluguel. Minha mãe, finalmente, contará toda a verdade, a mostrado os vídeos, as provas. Sabe, Nino, eu amo sua mãe, mas ela errou. Na nossa família, nunca foi assim. Ajudar, sim. Mas roubar. E não era só eu. A Ania lembrou que um bracelete de ouro sumiu depois que a Lina visitou ela ano passado. O tio Sergei disse que ferramentas desapareceram do galpão quando Kirill a ajudou com um concerto. Pausa. Ninguém mais os convida para jantar. Seus pais estão isolados, defendendo a Lina como se ela fosse uma santa. A família toda virou as costas. Sua mãe pergunta de você. Respirei fundo. A Alina arrumou trabalho? Perguntei, já sabendo a resposta. Em um call center. Meio período, salário mínimo mais comissão. O Kirill ainda está desempregado. Todos espremidos no apartamento dos seus pais, brigando o tempo todo. Molode-se, pensei. Talvez agora aprendam o que é suar pelo que tem. Sua mãe também está trabalhando, continuou tia Gália. Caixa em um mercadinho. Seu pai pega bicos onde consegue. Eles têm mais de 70 anos. Mas foram eles que escolheram. Escolheram a Lina e o roubo dela em vez da minha confiança. Pagaram 300 mil para salvá-la da cadeia, em vez de deixá-la enfrentar as consequências. Nino, a voz da tia Gália ficou mais suave. Não é da minha conta, mas já não chega? Eles estão sofrendo. Tia Gália, eu o sustentei por anos. E o que ganhei? Fui roubada, depois chamada de louca por me revoltar. Ela suspirou. Entendo. Eles erraram. Mas ainda são família. Eu também era família. E não os impediu. 2 semanas depois, uma carta chegou. Papel de verdade, envelope amassado. Reconheci a letra da Lina antes mesmo de abrir.
Nina, me perdoa. Sei que agimos horrível. O Kirill me convenceu que você tinha tanto que não notaria. Eu invejava suas coisas bonitas, sua vida, mas isso não é desculpa. Agora trabalho, tento devolver aos nossos pais o que eles te pagaram. Vai demorar anos, mas estou tentando. Não espero que me perdoe. Só queria que soubesse. Sinto muito. Reli 3 vezes. Uma parte de mim queria acreditar. Outra notou como ela jogava a culpa no Kirill, como a inveja servia de desculpa, como não oferecia me devolver nada diretamente. Rasguei a carta. Ontem, algo inesperado aconteceu. A recepção ligou. Nina Alexandrovna, tem uma senhora aqui. Tamara Viktorovna. Diz que é sua mãe. Diga que estou ocupada. Ela disse que vai esperar. Que espere. 1 hora depois, outro telefonema. Ainda está aqui. Pediu para entregar algo a você. Quase cedi. Quase. Se em 10 minutos não for embora, chamem a polícia. Ela foi. À noite, encontrei uma caixa do lado de fora da minha porta. Sem bilhete, mas reconheci o jeito meticuloso como minha mãe embrulhava coisas. Dentro, a pulseira de prata, o relógio da vovó, alguns acessórios. Talvez um quarto do que tinham levado. Algo, mas não o suficiente. O problema não era mais os objetos. O relógio, sim, tinha valor sentimental, mas a questão já não era essa. Eu queria um pedido de desculpas real. Não uma desculpa por você ter ficado chateada. Não uma desculpa, mas você tem mais. Não uma desculpa, mas família divide tudo. Queria ouvir, desculpa por termos traído sua confiança, por termos te roubado, te chamado de louca, ameaçado te deserdar e escolhido o crime em vez da honestidade. Mas eu sabia que nunca veria. Na cabeça deles, ainda são as vítimas. Eu sou a filha sem coração, com um bom salário, que os abandonou por um mal-entendido. Minha terapeuta diz que estou no caminho certo. Você era a filha conveniente, explicou ela. Sempre responsável, sempre cuidando dos outros. Isso virou sua identidade. E a Alina era a caçula. Essa dinâmica continuou quando vocês cresceram. E agora? Perguntei. Agora você aprende a dizer não. Aprende que amor não é deixar as pessoas te machucarem. Aprende que seu valor não está no que você dá. É difícil. Há dias em que sinto saudade da minha mãe me ensinando a fazer bolinhos, do meu pai me ajudando com álgebra, da Alina pequena, rindo enquanto eu a segurava nas primeiras tentativas com patins. Mas então me lembro, eles escolheram. Quando tiveram que escolher entre filhas, escolheram a ladra. Entre responsabilidade e complacência, escolheram a segunda. Entre a verdade e a ilusão, preferiram mentir para si mesmos. Eu também escolhi. Pela primeira vez na vida, escolhi a mim. Ninguém mais revira meus armários em visita surpresa. Na ficha da clínica, coloquei Xenia como contato de emergência, uma amiga, não uma obrigação. Saio com Ilha, que paga o jantar sem pedir emprestado, que nota, entre um gole de vinho e outro, você fala tão pouco da família. Não há muito o que dizer. Não nos falamos. E é a verdade mais honesta que já vivi. Agora minha vida cabe em mim, o trabalho que me desafia, os amigos que escolhem ficar, os encontros que não são transações, as sessões de terapia onde aprendo a nomear o que antes só doía. Morar sozinha, com chaves que só eu tenho, é um silêncio diferente. Não é vazio, é alívio. A ausência de gritos, de chantagens, de portas batendo às 3 da manhã. É a paz que sobra quando você para de alimentar o caos alheio. Arrependo-me de ter chamado a polícia? Não. Foi o balde de água gelada que todos precisávamos. Arrependo-me de ter cortado laços? Às vezes, quando a noite estica e o apartamento parece grande demais. Mas amanhã sempre chega com uma certeza, melhor a solidão que ser refém. Melhor o peso de uma escolha do que o fardo de uma vida emprestada. Tia Galha me conta, com aquele tom de quem entrega um segredo, que minha mãe anda dizendo, vou refletir, voltarei, perdoo e esqueço. Como sempre. Ela se engana.
A Nina de antes voltaria, aquela que pagava contas alheias, que engolia insultos como se fossem elogios, que confundia amor com dívida. Mas essa Nina morreu. Sufocada sob o peso de quem só via nela um cofre forte com pernas. A que sobrou? Essa sabe dizer não. Essa exige respeito como se fosse oxigênio. Essa não negocia sua dignidade por migalhas de afeto podre. E não quero desculpas. Não preciso de reconhecimento. Não quero nada deles. Pela primeira vez, a liberdade não é um conceito abstrato, é o chão sob meus pés, a porta que tranco sem medo, o futuro que não depende de sua aprovação. Não há volta. E, pela primeira vez, isso não me assusta.